De volta com a última parte do nosso programa, então. Muito obrigado você que continua nos assistindo aqui, ou você que caiu, sei lá, de paraquedas no nosso vídeo. Continua por aí, porque agora a gente vai acompanhar a entrevista que eu fiz lá com o Paulo Mancha, jornalista da ESPN. Ele estava presente num evento de abertura da temporada 2016 do Corinthians Steamrollers, time aqui de São Paulo. O evento aconteceu no Parque São Jorge, no anfiteatro lá do Parque São Jorge. Rolou a apresentação da nova camisa, né, o novo uniforme do Corinthians para a temporada 2016. Inclusive, essa camisa está rodando o mundo, está exposta lá no memorial do New England Patriots. Então, bem legal toda essa ação de 10 anos que o Corinthians Steamrollers está fazendo, né? Essa camisa homenageando o Providence Steamrollers, né? O primeiro time ali da região de New England a ganhar um título da NFL. Nesse evento, o Paulo Mancha também estava lá e fez uma palestra sobre a história do futebol americano. Foi bem bacana, a gente conferiu. E no finalzinho, né, da palestra, no finalzinho não, né, depois que acabou a palestra, de fato, a gente não interrompeu o Mancha, né. E quando acabou a palestra, então, portanto, nós conversamos com ele, batemos um papo rápido aí sobre futebol americano no Brasil, que você confere agora. Parque São Jorge, zona leste da capital paulista, o Corinthians Steamrollers realizou um evento de abertura da temporada 2016. Com um anfiteatro lotado por atletas de todas as categorias, o Steamrollers também comemorou seus 10 anos e apresentou seu novo uniforme. Além de Fábio Marim, head coach do time principal, apresentar os planejamentos da equipe e o plantel do Steamrollers que começará a temporada 2016. Destaque para os atletas promovidos do time de desenvolvimento para a equipe principal. E quem abriu as atividades do evento foi o jornalista e comentarista de futebol americano da ESPN, Paulo Mancha Damaro, que fez uma palestra sobre a história do futebol americano. E claro que batemos um papinho com ele. Paulo Mancha Damaro, novamente aqui na telinha do 11 Jardas. Para quem não sabe, quando o 11 Jardas ainda era um TCC em 2012, o Mancha participou do nosso programa ali do TCC. E hoje estamos aqui novamente. Prazer, Mancha. Prazer estar com vocês aqui e legal ver o crescimento do trabalho de vocês. Obrigado. Bom, então vamos lá. O TCC foi em 2012. Esses 4 anos aí pra cá, mais ou menos. O que você conseguiu já ver de evolução no futebol americano praticado aqui no Brasil? A evolução é enorme, né? É impressionante. A quantidade de times, primeiro. A organização dos times. E os campeonatos que foram aí desenvolvidos nesses últimos 4 anos, eu não sei se em algum outro esporte já houve uma explosão tão grande assim. E o que é importante, né? Na maior parte das vezes uma coisa feita com infraestrutura, com o pé no chão, quer dizer, não é só uma modinha. Então realmente a evolução do futebol americano praticado no Brasil nos últimos 4 anos é flagrante. Aquela entrevista que a gente fez em 2012, que você falou muito do boom, tava bem na coisa do boom 2012. Então hoje você já vê que o pessoal não tá mais indo só pela moda, tá indo assim pelo esporte mesmo, tá conhecendo mais o esporte, gostando? Sim, não, com certeza. Hoje você tem muita gente, claro que sempre tem coisas de todos os tipos. Ainda tem gente que faz na empolgação e depois perde a empolgação, ainda tem gente que faz do modo errado, mas a maioria dos times aí que a gente tem contato, a pessoa está fazendo trabalho sério, então tem que fazer o trabalho físico para não se machucar em campo, tem que ensinar a técnica correta, não é simplesmente juntar um monte de amigos, botar capacete e pôr para jogar, como aconteceu muito até no passado. Hoje não, a gente vê trabalhos muito sérios, como o do Corinthians aqui, de muitos outros times que eu tenho visitado, contratando profissionais específicos para a área física, para a área técnica, para nutrição, até psicólogo, enfim, a coisa está sendo feita no modo profissional, ainda que não renda profissionalmente dinheiro para as pessoas, mas o modus operandi está sendo profissional e isso é muito bom. E hoje o que você veio fazer aqui no Corinthians, essas palestras que você dá, resumindo a história do futebol americano, qual a importância disso também para quem está chegando agora, né? Porque, conhecer a história do futebol americano, mesmo quem joga aqui, às vezes não conhece tão a fundo assim. E qual a importância então de você conhecer a história do esporte para você praticar, para você gostar, para você ter um interesse no esporte? A questão é que assim, todo esporte tem a sua cultura, o seu folclore e o seu passado.
E para você se dar bem num esporte, seja como dirigente, seja como atleta, você precisa conhecer a cultura do esporte. Nós brasileiros, a gente com uns 5, 7 anos de idade, a gente aprende quem foi Pelé, Garrincha, a seleção de 70, Romário, o grande time do Flamengo dos anos 80, é uma coisa quase assim, inata no brasileiro. A gente aprende, mas a gente não aprende nada sobre futebol americano, sobre Joe Montana, sobre Vince Lombardi. Então, você tem uma massa de pessoas hoje muito grande entrando no mundo do futebol americano, seja assistindo na televisão, seja praticando, e essa massa de pessoas ainda não tem essa cultura histórica do futebol americano. É para isso que eu criei essa apresentação e que eu tenho feito em vários times, para tentar ajudar e despertar nas pessoas essa curiosidade sobre o passado. Porque quanto mais você entende a história do futebol americano, que é uma história extremamente rica, envolve presidentes dos Estados Unidos, envolve a Segunda Guerra Mundial, envolve questões raciais, é uma história muito rica dentro e fora de campo. Quanto mais você entende essa história, mais você consegue focar o que você quer do futebol americano na sua vida, no seu time e no futuro. Você consegue fazer um comparativo assim, até onde o futebol americano pode chegar, se pegar como exemplo outros esportes, de repente o futebol americano ser um novo vôlei, fazer esse comparativo? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque a gente tem muitos fatores envolvidos, até economia, enfim. Eu não tenho dúvidas que o futebol americano, em termos de prática, pode estar aí entre os 5 principais esportes do Brasil rapidamente nos próximos anos, se é que já não está, né? E pode entrar nesse hall dos 5 esportes mais praticados no Brasil e permanecer lá, o que é importante. Porque a popularidade dele está crescendo muito, cresceu muito, e a gente tem pessoas e times fazendo trabalho sério e bem feito, ligados a clubes de futebol, muitas vezes, às vezes não, mas também um trabalho de base bem feito. E então eu acho que o futebol americano ainda tem muito para crescer, e não me admira não se ele chegar a ser o 3º, 4º, ou mesmo que seja 5º esporte mais praticado do país, já acho que seria excelente. Encerrar aqui com Mancha. Mancha, você já jogou também, né? Jogou flag aqui em São Paulo, né? Como que foi essa fase? Isso é um insulto pro pessoal que jogou de verdade o flag. Eu brinquei algumas vezes lá no Parque do Ibirapuera, nos idos de 99, 2000, 2001, mas eu era muito ruim, né? Eu não tinha... Brincava só, assim, nada de muito sério. Só lazer. Ia lá mais pra ver os outros ficar se batendo lá e dar risada. Isso aí, Paulo, obrigado, Mancha. Valeu. Obrigadão mesmo. Obrigadão. Tá aí, esse foi então o Paulo Mancha falando com a gente. Valeu, Mancha, por dedicar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. Super gente boa. Mancha falou com todo mundo numa boa, tirou foto lá com o pessoal e é sem dúvida um dos grandes nomes aí do futebol americano no Brasil, um dos grandes incentivadores do nosso esporte, junto com o pessoal da ESPN, também o pessoal do esporte interativo. Enfim, como já falei lá no primeiro bloco, é um esporte em franco crescimento aqui nesse país, nesse Brasilzão de meu Deus. Programa do 11 Jardas, primeiro programa de 2016, primeiro programa da temporada 2, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para você, e o nosso programa sempre vai ao ar aqui na TV Cidade às quartas-feiras, sempre às 10 horas da noite, 22 horas, horário de Brasília. E também o programa sempre é disponibilizado na internet no nosso canal do YouTube. Então, é isso aí, até semana que vem, um grande abraço e tchau, tchau.